Irmão Steven Tutani, Exortação nas Matas. Ele será o irmão Branham, e eu serei o pregador. Irmão Branham disse, irmão Branham disse, irmão Branham disse, irmão Branham disse. Tá bom? Irmão Branham, vem adiante. Espera, vem aí. Quando o irmão Branham chega na porta, se eu amo o irmão Branham, eu devo regozijar. Irmão Branham chegou. Aquele que eu estava falando, ele está aqui. Bem-vindo, irmão Branham. Fale com o povo. Amém. Uhul. Então, o irmão Branham prega. E as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, os cegos enxergam, as estéreas dão a luz. Então o irmão Branham termina e o pregador retorna. Eu disse para você que este é o profeta de Deus e esta é a palavra para o nosso dia, este é o nosso alimento. Esse é o trabalho de vocês. Mas vocês encontram por aí. Por favor, se retire, irmão Branham. Irmão Branham disse. Irmão Branham disse. Irmão Branham disse. Entra. Ah, para aí. Aí mesmo. Não, não. Irmão Branham disse. Irmão Branham disse. Irmão Branham disse. Irmão Branham disse para mim para ir falar com vocês, mas eu não quero que vocês ouçam a ele. Então você é um pregador patife, um patife. Você quer ser o figurão. Nós temos que ser como João o Batista. O que ele fez? Ele era um grande profeta, dizendo, o Messias está vindo, eu vos batizo com água, mas ele está vindo, o grande profeta. Quando ele vier, e a pomba desceu. João, ele é aquele que eu vi, e o povo não viu, mas ele como um servo fiel, ele disse às pessoas que não tinham visto, porque ele viu, porque ele era um profeta. Ele disse, ele me disse que aquele que eu vi descendo o Espírito é o Messias. Então ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Deixa ele crescer e que eu diminua. Aleluia! Que Deus nos ajude, pastores, a diminuir e deixar a mensagem da hora crescer. E, olha só, João tinha 2 discípulos, André e Filipe, e eles começaram a seguir a Jesus. João não estava preocupado, ele sabia que eu testifiquei para esses jovens, e eles se arrependeram, e eu mostrei a eles o caminho. Eles provaram que criam em mim, e agora eu os apontei para o Messias, e eles seguiram o Messias. Mas os outros ministros, vocês jovens, vocês vão ficar de cabeça inchada seguindo Jesus. Se não fosse eu que apontasse você para eles, vocês não teriam conhecido a Jesus, não. Você nos apontou a Jesus e agora estamos seguindo a Jesus. Mas João encorajou seus discípulos a seguir a palavra do seu dia. E agradecemos a Deus pelos pastores que Ele nos deu, que encorajem as pessoas, vá e ouçam ao profeta. Leia o livro da palavra falada, ouçam as fitas, até mesmo na igreja, deixa ele ser ouvido também. Esse é o nosso alimento, esse é da onde vem a fé de arrebatamento, bem aqui. Eu não sei por que o Espírito está batendo nisso. O problema é
aqui o pastor Washington, eu, pastor Tutani, se eu disser, irmão Branham disse, e esse pastor vai dizer, ele nunca disse isso, e eu disser, ele disse isso, ele vai dizer, você é semente da serpente, não vão na igreja desse irmão. Mas temos um profeta, temos uma mensagem. Então, aonde está o problema? Vamos voltar ao profeta. Vamos voltar a Malaquias 4. Porque a palavra não muda. A palavra não muda. Então, vamos ao irmão Branham. Então, nós vamos nos abraçar, irmãos. Irmão Washington, nós vamos abraçar os irmãos e as irmãs e os pastores, assim por diante, porque somos uma noiva e temos um profeta e cremos em uma mensagem. E nós devemos respeitar o que o irmão Branham disse, mais do que respeitamos o que qualquer um disse. É assim que se começam as doutrinas. Um vai e diz, eu não gosto de sapato preto. Então eu digo, bem, pessoa de Deus, nesta igreja não deveremos usar mais sapatos pretos. Então ele pega uma citação dizendo que o preto representa os pecados ruins das pessoas, malignos das pessoas. O preto representa os pecados malignos das pessoas. Então nós não temos que usar mais sapatos pretos. Vamos ter somente sapatos brancos. O branco representa a limpeza e a justiça. No mesmo dia, todos os irmãos e irmãs pegam seus sapatos pretos e vão até o mercado. O pastor disse que não devemos mais usar sapatos pretos. E você vê um outro irmão usando sapato preto. Ei, você está no inferno! Você está usando sapato preto! Ao invés de vir e perguntar, se o irmão Branham disse isso. Então você abre o seu tablet, você vê uma foto do irmão Branham usando sapato preto. Isso é o que a palavra de Deus diz. As pessoas ensinam sua própria tradição acima da palavra de Deus. Para mim, a oração que estou fazendo nestes dias, a oração que eu tenho orado nesses dias é: Senhor, durante muito tempo eu tive medo das regras das pessoas. Se o bispo fulano de tal dissesse isso, eu... Não, Senhor, eu quero temer o que o irmão Branham disse. O que o profeta diz é o que eu quero temer. Quando o homem disser, eu não temo, eu vou primeiro ouvir. Então eu checo se o profeta disse. Se o profeta não disse isso, eu não temerei isso. Isso é do homem. Se eu ver que o irmão Branham falou, então rapidamente eu vou ouvir isso, porque o irmão Branham é a boca de Deus. O bispo pode ficar chateado comigo, porque eu continuo usando sapato preto, mas isso é entre ele e Deus. Mas para mim, sou um filho da palavra. O alimento está onde? Nas fitas. O alimento está onde? Nas fitas. Louvado seja o Senhor.